Está começando mais uma edição do Sala 221. No programa de hoje, o cuidado de mulheres que passaram pela retirada das mamas. Tem atendimento gratuito na UFPB. Na necessidade, a gente propõe condutas específicas com base na necessidade dela. O projeto que protege tartarugas no litoral paraibano e como ser um voluntário. A gente faz esse monitoramento e acompanhamento dos ninhos até o período que eles nascem, que as tartarugas podem ir em segurança para o mar. Vamos mostrar a Pinacoteca, um patrimônio cultural paraibano. A gente aprende muita coisa sobre arte que fica num lugar muito não palpável. E na Pinacoteca, a gente vive isso no dia a dia, assim, sabe como é lidar com o museu de arte. E ainda uma reportagem sobre como o skate conecta diferentes gerações em João Pessoa. E é sempre um incentivo a mais, assim, os mais velhos, tá incentivando ali os gurizinhos, né, que tá iniciando. Também quem já tem um nível mais avançado também. A Universidade Federal da Paraíba é um lugar onde ciência e cuidado se unem para transformar realidades. Um exemplo disso é o projeto do curso de fisioterapia para pacientes que passaram pela mastectomia, que é a retirada das mamas por causa de um câncer. O atendimento acontece aqui no Campus 1 da UFPB, toda quarta e quinta-feira, das 7 às 10 da manhã. O serviço é realizado por professores e estudantes do curso de fisioterapia. A assistência acontece através da disciplina Fisioterapia Materno-Infantil e tem mudado a vida de todas as pessoas que participam. Atualmente, 12 mulheres são atendidas aqui. E hoje vim para avaliação, para fisioterapia, com relação ao câncer de mama que eu fiz ultimamente. Fui avaliada hoje. Então, a gente faz condutas direcionadas para melhorar a funcionalidade dessas mulheres, ou seja, fazer com que elas, nas atividades do dia a dia, tenham melhores habilidades, né, redução de dor, melhora da mobilidade do membro, melhora de força, porque temos algumas cirurgias que são retiradas músculos também, ou seja, tem um déficit muscular associado. Então, a gente trata com o fim de melhorar a funcionalidade, não só do membro acometido, mas no geral dessas pacientes. Então, essa paciente, ela vem por demanda espontânea. O que significa isso? Então, ela identifica que ela tem alguma necessidade e ela pode se inscrever no link do Forms que a gente tem aqui na Clínica Escola, indicando que precisa desse procedimento. A assistência é gratuita e aberta a toda a comunidade. Para se cadastrar, basta entrar em contato pelo número 3216 7497. Lá, a pessoa interessada receberá um formulário que, após preenchido, será chamado para fazer uma avaliação inicial. Isso é o primeiro passo para o tratamento. Nesta avaliação, nós fazemos muitos testes. Testes de força muscular, testes de mobilidade, avaliação de sensibilidade, identifica a história clínica dessa paciente, quais são os outros tratamentos que elas estão fazendo, entre outras avaliações. E identifica aí qual é a necessidade dessa paciente. Então, temos muitas pacientes que têm disfunção de força apenas. Temos muitas pacientes também que elas desenvolvem o que a gente chama de linfedema, que é o edema do braço, né, do lado da mastectomia, pela retirada dos linfonodos. Então, a gente identifica a necessidade dessa paciente e, a partir da identificação da necessidade, a gente propõe condutas específicas com base na necessidade dela. Então, ela pode ser atendida de forma individual, ela pode ser atendida em grupos, ela pode ser atendida, por exemplo, na piscina terapêutica que a gente tem aqui dentro da Clínica Escola. Então, o encaminhamento da conduta ela vai depender muito da paciente, da característica geral dela, do quadro clínico geral dela e do momento, né? Temos alguns pacientes que estão realizando químio no momento, então nosso foco vai se direcionando a partir do momento clínico daquela paciente. Ainda no Campus 1 da UFPB, os alunos de artes visuais têm um espaço especial na Biblioteca Central, que contribui para a formação deles. É a Pinacoteca. E eu fui até lá. É um espaço que reúne obras de artistas paraibanos renomados, como Miguel dos Santos, Marlene Almeida e Sérgio Lucena.
No coração da Universidade Federal da Paraíba, a Biblioteca Central, hoje vamos conhecer um espaço muito importante para a preservação da cultura e da arte paraibana, a Pinacoteca da UFPB. Apesar de ser um tesouro cultural, muitos estudantes ainda não conhecem esse espaço. E por isso, o Sala 221 investigou como funciona o processo de curadoria, a preservação das obras e a importância da Pinacoteca para a comunidade acadêmica. Criada em 1987 pelo artista Hermano José, a Pinacoteca da Universidade Federal da Paraíba foi o primeiro museu de arte de João Pessoa. A Pinacoteca funciona nesse processo, né? Onde o aluno tem essa questão técnica, prática, de pesquisa. Nos meus projetos de monitoria também a gente trabalha com leitura de obras, escritas de textos críticos sobre as obras da Pinacoteca. A gente aprende muita coisa sobre arte que fica num lugar muito não palpável. E na Pinacoteca, a gente vive isso no dia a dia, assim, sabe como é lidar com um museu de arte, sabe como é cuidar de uma obra de arte, como é ter uma conservação preventiva, como é lidar com as obras assim no dia a dia. Neto Quirino, colaborador na Pinacoteca, nos explica sobre o processo até a obra ser exposta para o público. Depende do tipo de catalogação, que a gente vai ver como as obras chegam. Então a gente vai catalogar de uma por uma, que é o processo que os meninos estão fazendo, a outra equipe está fazendo, eu estou fazendo o processo de restauro, e a outra equipe está catalogando obra por obra antes de expor, para que nenhuma dessas obras se percam e elas sumam sem ninguém dar conta. Então, todas as obras elas são numeradas, são catalogadas e de acordo com cada uma a especificação, se é papel, se é gravura e aí por diante. Então, cada uma tem uma catalogação, porque não pode faltar nada na ficha, porque, digamos, daqui a 20 anos, se alguém pegar a ficha e pegar a obra, ela vai identificar de acordo com o que está catalogado lá. Então, até chegar na exposição, ela passa por um processo. Dependendo, aqui a gente já está com quase um mês, 2 meses que a gente está catalogando isso para poder ela ir para a exposição daqui a uns meses. Mas depende muito da quantidade de material que chega e da quantidade do trabalho que cada obra dá para restaurar. Desde 2017, cerca de 187 obras foram doadas para o acervo, enriquecendo ainda mais esse patrimônio. Todo esse material é arquivado e disponível para consulta do público geral. Quem quiser pesquisar sobre arte na Paraíba, né, e não só na Paraíba, também em Pernambuco, né, nós temos então esse material, estamos inventariando esse material. Então, assim, vamos dizer, Flávio Tavares, aqui, ó, mesma coisa, o material de Flávio Tavares. E aqui, nós estamos fazendo o levantamento desse material e vamos disponibilizar essa lista na página online da Pinacoteca, tá? De tal maneira que os pesquisadores, e não só daqui da Paraíba, mas de fora, podem assim ver a lista, pedir o escaneamento de algum folder desse, a gente manda, porque isso aqui está aberto ao público em geral. E aí, ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre o acervo da Pinacoteca da UFPB? As exposições são gratuitas e acontecem todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 10 horas da noite. E estão disponíveis aqui na Biblioteca Central. A Pinacoteca também tem exposições virtuais e você pode conhecer as obras através do link na bio do Instagram, @pinacoteca_UFPB. O Sala 221 vai para um pequeno intervalo. Não sai daí que a gente volta já. No próximo bloco, você vai conhecer a Associação Guajiru, que atua na proteção das tartarugas marinhas. E também uma família que tem o skate como elo e paixão. A Universidade Federal da Paraíba é motivo de orgulho para toda a comunidade, formada por mais de 50 mil pessoas. Uma instituição que contribui para o desenvolvimento da sociedade por meio de uma educação pública, inclusiva e inovadora. Instituição que preserva a cultura paraibana e cresce em harmonia e respeito à natureza, valorizando a própria história. Somos a UFPB.
Sala 221 está de volta. A areia da Praia de Intermares, em Cabedelo, na Paraíba, é o lugar perfeito para o nascimento de diversas espécies de tartarugas. A repórter Vitória Sodré mostra agora o trabalho da Associação Guajiru, que há mais de 20 anos faz o monitoramento da área. Esta praia não é apenas um local para praticar esportes e lazer, é também o berçário natural das tartarugas marinhas. Aqui, a Associação Guajiru, desde 2002, trabalha para garantir que cada um desses animais chegue ao mar em segurança. Vamos entender um pouco mais do projeto e como você pode participar. Realiza diversas atividades dentro da instituição, sendo o mais conhecido o projeto Tartarugas Urbanas, que é diretamente relacionado à proteção das tartarugas marinhas, em que a gente realiza o monitoramento das praias durante o período reprodutivo, para evitar principalmente que os filhotes que eles seguem a orientação principalmente luminosa, eles acabem se desorientando em virtude da questão urbana, em que você tem a iluminação artificial, que gera o efeito de fotopoluição, em que os filhotes que ao invés de irem para o mar acabam se desorientando. Então, para que isso não aconteça, a gente faz esse monitoramento e acompanhamento dos ninhos até o período que eles nascem, que as tartarugas podem ir em segurança para o mar. Hoje a gente estava numa atividade de monitoramento, durante o período ali de novembro a junho, a gente monitora diariamente as áreas de maior incidência de desova, e também atende chamados de outras áreas que a gente não tem esse monitoramento diário. Então, a gente tem algumas pessoas, que são pessoas-chave, que também auxiliam nesse monitoramento de áreas mais distantes, mas essas daqui, todos os dias, uma equipe de Laranjinha vai estar caminhando e procurando pelo rastro que a tartaruga deixa para que a gente consiga proteger os ninhos. Mas a missão da associação vai para além de proteger as tartarugas. Eles também têm vários projetos abertos ao público que visam a proteção do meio ambiente. A gente realiza diversas outras atividades que também, de certa forma, estão alinhadas ali com a conservação. Um desses exemplos é o projeto Limpa-Mar, em que a gente realiza mutirões de limpeza de praia, e também traz projetos da universidade, outras ONGs, instituições governamentais, para expor e trazer ali materiais biológicos e aproveitar aquele momento de comoção que o pessoal está reunido para coletar lixo, fazer a triagem, ver o tipo de resíduo que a gente coleta, e aí aproveitar esse momento também para conhecer um pouco mais do que é feito em prol do meio ambiente aqui no estado da Paraíba e de que maneira eles podem ajudar. Se você tem interesse em ser voluntário, acompanhe as redes sociais, @Associação Guajiru, e fique por dentro das informações. A gente segue com outros assuntos. Nas pistas de skate em João Pessoa, o esporte caçula dos Jogos Olímpicos une diversas gerações. Ele atrai muitos praticantes e se tornou um estilo de vida para quem topa se aventurar nas pistas. Aqui, na pista de skate do bairro Manaíra, encontramos uma família que respira o skate. A primeira vez que eu subi no skate eu tinha 7 anos de idade, Então, isso ficou muito marcado na minha memória. E dos 7 aos 12, mais ou menos, eu passei todos esses anos andando em skate de outras pessoas no bairro. Foi quando eu consegui negociar um primeiro skate razoável, que era melhorzinho, e daí então não parei mais. A paixão pelo skate foi passada para os filhos, que hoje também deslizam pelas pistas da cidade. Foi bem natural, porque na verdade eu deixo eles bem livres, para eles experimentarem, para eles se desenvolverem no ritmo dele. Isso é o que eu utilizo no meu trabalho hoje. Eu comecei desde pequena no skate e continua sendo uma atividade muito legal, uma das melhores que eu já fiz. E meu pai anda de skate ainda e é muito bom ter essa sensação de andar de skate até agora. Eu comecei desde pequena. E eu sempre gostei de andar de skate, principalmente por causa do meu pai. Foi ele que me apresentou o skate. Com o skate no pé e a família reunida, as manobras e a diversão são garantias desse dia ensolarado. Já de noite... Aqui no Parque das Três Ruas, o ponto de encontro entre todas as gerações é na pista de skate. E é sempre um incentivo a mais, os mais velhos, tá incentivando ali os gurizinhos, que tá iniciando. Também quem já tem um nível mais avançado também, A gente sempre se ajuda dando uma dica ou outra ali para, bota o pé mais aqui, para aprender uma manobra fica mais fácil botar o pé aqui e tal, nesse intuito aí. Samuel, em suas primeiras pedaladas, compartilha a paixão e a pista de skate com Pedro, que carrega na bagagem mais de 20 anos de experiência. Do que você mais gosta, no skate?
fazer manobras, cascadas. Você consegue conversar com as pessoas que andam de skate também? Consigo. E como é que é isso? Tipo skate, que isso aqui fica no meu apelido. Meu apelido aqui é Peraí. É? É. Por quê? É porque eu falo muito Peraí, aí me chamam de Peraí. E para quem quer começar a praticar esse esporte, se liga na dica dos irmãos skatistas. A minha dica é não ter medo de cair, porque você vai cair, sendo iniciante ou profissional, você vai cair. Não é para ter medo de se machucar. Assim, que é pra continuar persistindo, que a persistência é o que dá habilidade no skate. E, tipo, não sentir vergonha, porque as pessoas sabem que você tá começando e elas também começaram assim, botando o pé no skate, dando as primeiras pedaladas. E não ter vergonha, assim, de se desinibir. O Sala 221 vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!